Olá, turma. Essa é a nossa segunda aula sobre metais, que podem ser metais de transição, metalóides e não metais. O objetivo dessa aula é vocês entenderem a diferença entre os metais, os metalóides e não metais, e que vocês permitam, entender essas propriedades físicas e químicas. E, por fim, a ligação química também. Como que essa ligação química ela pode explicar como os átomos podem se unir para formar certos tipos de compostos, influenciando diversas áreas da ciência e da tecnologia. Os metais, os metalóides e os não metais, eles estão inseridos dentro da tabela periódica e eles são distintos, são diferentes e eles apresentam três grandes grupos, com base nas suas propriedades químicas e físicas. Os metais, a gente pode dizer que os metais, eles são bons condutores de eletricidade e calor. Eles apresentam um brilho metálico, são maleáveis, dúcteis, ou seja, eles podem ser moldados e podem ser moldados em fios ou em lâminas. Eles também tendem a perder elétrons, formando alguns cátions. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Tem o ferro, que é essa primeira figura, o alumínio e o cobre. É interessante da gente citar aqui para vocês que dentro da tabela periódica, dos 115 elementos que hoje se conhece, para você ver a importância dos metais, 87 são metais pesados. Então, assim, a principal característica dos metais é a eletropositividade dele, de onde vem o termo dele que é chamado caráter metálico. Então, os metais, eles possuem uma forte tendência para doar os elétrons. E assim, eles doando, eles formam cátions. Então, como eu citei, as principais características são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, são maleáveis porque eles podem ser transformados em lâminas. Por exemplo, 1 grama de ouro, a gente pode fazer com que ele fique maleável e ele pode se transformar em uma lâmina de 1 metro quadrado. Então, assim, é muito incrível a química das substâncias. Eles também podem ser dúcteis, ou seja, eles podem ser transformados em fios. No caso de 1 grama de ouro, ele pode ser transformado num fio de 2 quilômetros. Eles são portadores de um brilho metálico, um brilho metálico característicos. Eles são coloridos, ou seja, eles podem ser acinzentados, como a gente vê aí, o ferro e o alumínio, podem ser prateados, com exceção do ouro e do cobre, porque eles são meio dourados, como as nuances meio amareladas, avermelhadas, E também a gente pode dizer que esses metais, eles são sólidos a 25 graus Celsius com a pressão de 1 atm, com exceção do mercúrio, que é muito utilizado aí na região do Pará, Que ele é um líquido nessas condições. Então, é o único metal que é em forma líquida e não sólida. Os metalóides ou semimetais, eles possuem algumas características, algumas propriedades intermediárias, ou seja, eles vão variar entre as características físico-químicas do metal e dos não metais. Alguns eles são semicondutores e eles são muito utilizados na indústria eletrônica, na composição de componentes, por exemplo, notebook, tablet, celulares. E eles podem apresentar algumas características metálicas e não metálicas, isso dependendo das condições dele. Por exemplo, aqui eu trago para vocês o silício, o boro e o germânio. É interessante que esses metalóides, é interessante dizer que, por exemplo, esses semimetais, antigamente eles eram denominados assim, E aí,
atualmente, a partir do século XIX, esse termo metalloide, ele está um pouco em desuso. Então, hoje em dia, o pessoal realmente eles só se restringem aos metais e aos ametais. Não se usa mais o termo metalloides, né? Mas é isso, dependendo das características que ele vai possuir, ele pode ter uma tendência mais metálica, de acordo com o que ele vai se unir, qual elemento químico que ele vai se unir para formar uma substância ou um composto, ou ele tende a ser não metal, também conforme a substância que ele vai se unir. Então, isso depende muito das ligações entre eles, depende muito da afinidade, de diversas características que vocês vão aprender ao longo da disciplina. E os não metais, que são chamados ametais, eles são péssimos condutores de eletricidade e calor. Eles não possuem brilho metálico, eles são quebradiços quando sólidos e eles tendem a ganhar elétrons formando ânions. Então, a gente tem o oxigênio, o enxofre e o cloro. A gente pode dizer atualmente, hoje em dia, que são 11 elementos que compõem essa categoria, né? Onde a principal característica dos não metais é a eletronegatividade. Eles possuem uma grande tendência para atrair esses elétrons e formar esses ânions, como eu falei. Então, de um modo geral, como eu falei, eles não são bons condutores de calor, não são bons condutores de eletricidade, eles podem ser usados como isolantes e eles não possuem aquele brilho característico, aquele brilho bonito, reluzente que os metais têm. E os gases nobres, a gente pode dizer sobre os gases nobres que é uma família que ela é composta praticamente por 6 elementos e cuja principal característica dela é a inércia química. Eles são estáveis na forma de um átomo e não possuem nenhuma tendência a formar íons espontaneamente. Então, assim, esses gases nobres, possuem baixa reatividade química devido à sua camada de valência estar completa. Então, dificilmente ela forma ligações químicas com outros elementos. Eles são gases em temperatura ambiente, onde todos os gases nobres são encontrados no estado gasoso, em temperaturas normais e pressão normal. São gases incolores e inodoros, ou seja, são gases que não têm cor e nem cheiro, e eles são aplicados em diversas indústrias, são utilizados em lâmpadas, soldagem, equipamentos médicos, na indústria aeroespacial. Então, tudo que vocês imaginarem, tá lá um gás nobre fazendo o seu papel. E como exemplo aqui a gente traz o hélio, o neon, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. E o radônio, ele é incolor, por isso que não tem aqui a fotozinha dele. Obrigada.